Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que esse vídeo possa encontrar você muito bem. E se você não estiver muito bem, fica comigo aqui que a gente vai entender melhor como nossa vida funciona, né? Eu estou, eu estou bem porque eu estive um encontro obviamente não presencial, com o grande imperador Marco Aurélio Antonino, né, que viveu aí em, entre 121 depois de Cristo a 180 depois de Cristo, ou seja, tem uma vida não muito longa para os padrões contemporâneos, de 59 anos, mas na época foi considerado, né, uma vida longa. O que eu quero dizer que eu encontrei ele? Eu estava lendo hoje, como faço comumente, alguma obra, obviamente, dos estoicos, porque o estoicismo, como eu venho falando, ele é muito mais do que uma filosofia, muito mais do que uma abstração, entende? É, Se você não viu meu vídeo anterior sobre os quatro modos, ou os quatro modos, formas de compreender como se pode entender a filosofia, sugiro que você veja. E só para retomar, eu falei que uma das formas de nós entendermos a filosofia, que é algo que é, tem estado comigo assim, muito forte nos últimos anos, é entender a filosofia não só como uma abstração, como uma idealização, como um construto intelectual, mas também para pensar a nossa vida, a nossa existência, obviamente ela já faz isso, mas pensar como praxis aplicada ou como uma arte de viver. Ou seja, transformar a filosofia como uma espécie de arte para a vida. E a arte aqui é interessante porque não é uma técnica, né? A gente não poderia falar que o estoicismo ou as demais escolas ou uma forma de pensamento da filosofia pode ser uma técnica para viver bem. Porque viver bem é muito mais complexo do que uma técnica que diga, ou um método que possa ser dito que cada um que o fizer vai ficar feliz ou vai ter uma vida boa. Arte significa que viver, de fato, implica inúmeras variáveis que talvez a gente não possa repetir em nenhuma vida. Ou seja, cada vida é única, cada vida é especial, cada vida tem os seus problemas, os seus fardos. Algumas pessoas têm fardos maiores do que os outros, mas como nós temos essa perspectiva de que a nossa vida é única e eu sinto os meus problemas de fato, eu acho que os problemas que eu tenho são os que são importantes, né? São os que de fato eu quero resolver e podemos ainda dizer que as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos mais entes mais próximos, também são aqueles que nós sentimos mais de primeira ordem. É óbvio que nós temos também empatia pelo sofrimento das demais pessoas, quando tem uma tragédia, fome, enfim. Mas, no geral, nesta ordem, né, do sofrimento, da frustração, nós pensamos no nosso primeiro e nos nossos entes queridos próximos. E está tudo bem, né? A gente não consegue pensar sempre em todo mundo, né? Então, esse é um primeiro momento que eu quero pensar com vocês. E quando nós falamos que em arte, nós falamos, portanto, que obviamente não é uma técnica e que, portanto, nós temos que ir meio que indo por erros e acertos. Mas nós podemos tomar alguns ensinamentos dessas escolas, e aqui me refiro ao estoicismo, que já provaram ou evidenciaram ou viveram determinadas formas ou normas de conduta que permitem já que nós possamos inferir para a nossa vida, que tem toda essa particularidade, alguns modos de enfrentar o dia a dia, alguns modos de enfrentar as frustrações, as dores, as alegrias também, porque a vida é feita por essa constância entre dores
e felicidade, e também por uma certa constância, às vezes sem nem estar nenhuma, nem estar na outra completamente, mas a vida é feita nisso. Então, eu vou falar dessa nossa viagem estoica hoje um pouquinho sobre Marco Aurélio, como eu citei no início, que tive esse encontro hoje com ele, naquela obra que vocês devem já conhecer, que são as Meditações. O interessante é frisar, assim, de cara, que esta é uma obra, pelo nome, Meditações, ela tem um caráter intimista, não é verdade? Alguém que está meditando, está no interior do seu íntimo, pensando e exteriorizando esses pensamentos, esses sentimentos, né? Isso na verdade, é como se fosse um diário. E isso faz muito bem também como um exercício para o entendimento das nossas frustrações e sentimentos, né? Porque às vezes a gente acha que entende os nossos próprios pensamentos, mas na verdade não acontece porque a gente talvez não tenha clareza exata do que nós estamos pensando. E quando faz esse exercício, ele de fato ajuda a gente a colocar em ordem o nosso pensamento e entender melhor. E talvez seja isso que o próprio Marco Aurélio esteja fazendo na obra dele, Meditações. Ele está ali falando sobre muitas coisas, sobre o que passa pela cabeça dele, sobre agradecimento, sobre o que se aprendeu, o que não se aprendeu, como se pode fazer, como não se pode fazer. E obviamente que aqui, como eu pelo menos entendo o estoicismo, são normas, são diretrizes, e não são nada no sentido de uma catequese, né? No sentido assim que nós devemos fazer desta forma, do contrário não iremos ser felizes. Pelo contrário, aqui são diretrizes para que a nossa vida seja um pouco mais fácil de viver, né? Então, aqui também nós podemos ver no estoicismo uma ideia muito interessante em relação a essa perspectiva de entender a vida como algo que nos foi dada e nós temos que aceitá-la, e essa é a vida que nós temos, e portanto nós temos que viver bem esta vida, né? Ninguém pode ficar a vida toda sofrendo, ninguém merece sofrer toda a vida. O sofrimento faz parte da vida, mas a vida não deve ser um sofrimento. Então, vou até repetir, né? O sofrimento faz parte da vida, mas a vida não deve ser um sofrimento. Todos nós temos que ter essa oportunidade de ter uma vida boa e plena, nesse sentido de entender como nós podemos tornar a nossa vida uma arte e usar a filosofia desses grandes pensadores para fazer, vamos dizer assim, construir uma pintura na nossa vida, né? Fazendo essa analogia com a arte. Outra questão bastante interessante em relação à obra das Meditações de Marco Aurélio é entender que ela não é uma obra de caráter, vamos dizer assim, acadêmico. E o que eu quero dizer com acadêmico? Acadêmico no sentido platônico, tá? Vamos dizer que se na história da filosofia você pode ter dois viés, claro, eu vou simplificar aqui, né? Ou na história da filosofia você acaba sendo um platônico, ou na história da filosofia você acaba sendo um aristotélico. Bom, e de fato essa divisão entre um platonismo e um aristotelismo, nós temos, lembrando a famosa obra que é a Escola de Atenas, nós temos sempre Platão apontando para cima, né, e Aristóteles apontando para baixo. Ou seja, o platonismo, que era, o Platão dava aula na academia, onde dizia que só entrava geômetras, né, e matemáticos, tem essa tendência muito mais da elevação, da especulação do mundo das ideias. Aristóteles, por outro lado, não era, vamos dizer assim, tão especulativo. Óbvio que ele tem toda uma teoria da metafísica, mas Aristóteles está muito mais preocupado com o mundo que nós vivemos, né? Basta olhar o modo como ele pensa a ética, né? Há pensadores que dizem, ou comentadores que dizem que Aristóteles
poderia muito bem ser um grande cientista se tivesse à sua disposição, foi um grande cientista, né? Mas se tivesse à disposição os métodos da ciência moderna. Então, o que eu quero dizer com isso, essa divisão? Eu quero dizer que o estoicismo, e aqui especificamente pensando o Marco Aurélio, a obra ela tem esse caráter de mostrar um viés prático, vamos dizer assim, no sentido de estar preocupado com aquilo que de fato nós temos e vivenciamos durante o dia. E considerando o que nós vivenciamos durante o dia, o modo que nós nos configuramos em sociedade, o modo como nós nossa própria constituição enquanto seres humanos, nossas necessidades, nossa psique, embora na época não se sabia sobre isso exatamente, né? Lá os nossos traumas, emoções, sentimentos, como nós conhecemos hoje, mas podemos colocar aqui também. O estoicismo, o Marco Aurélio, eles estão falando justamente para uma pessoa que está aqui e que tem problemas e que tem um certo modo de existência com os demais que precisa de algumas diretrizes para poder viver melhor com as pessoas e consigo mesmo. Então é isso que eu vejo no estoicismo. O estoicismo e o Marco Aurélio aqui está mostrando exatamente isso, que como que nós podemos passar por essa vida, que é uma passagem, o nosso tempo está sempre correndo, né? No sentido de que cada dia que passa é um dia a menos da nossa vida, embora a gente pense muito pouco sobre isso, porque a morte também, ela se apresenta a nós como algo bastante... não sei nem como descrever, mas ela é, no mínimo, a gente tem um medo absurdo dela, é quase um tabu falar sobre a morte, mas talvez esteja aí o grande problema, né? Justamente o fato, talvez, de nós não lidarmos muito bem com ela, ou não estarmos com ela presente, nós tenhamos ainda este tabu, porque a morte ela tem que ser encarada aqui com uma naturalidade, né? Porque todos os seres passam nesta terra. E como a gente passa e está de passagem, e não é um grande tempo, né? Um tempo curto, embora, né, o Cícero diz que o tempo não é curto, né, sobre a brevidade da vida, ele fala isso, quer dizer que essa passagem tem que ser, nós temos que ter uma vida boa nesta passagem. Ou seja, a gente não pode perder tempo com questões que não dizem muita coisa para a nossa vida ou que só causam e produzem, vamos dizer assim, males para a nossa vida. E se a gente for ler e verificar, né, o estresse, que é um dos grandes males desse século, né, ele produz um certo tipo, né, de componente no nosso corpo, que é o cortisol, que é produzido lá pelos rins, e esse cortisol faz muito mal para o nosso corpo. Então veja que quando nós estamos falando de estoicismo e falando de entender a vida de uma forma menos complexa e entender algumas diretrizes para viver bem, nós estamos falando de viver bem não só moralmente, intelectualmente, autonomamente, mas sobretudo de estar bem também na nossa saúde. Nós somos, de certo modo, um reflexo dos nossos pensamentos, dos nossos estresses, das nossas relações, dos nossos contextos. Nós não conseguimos fugir disso, né? Óbvio que tem todo um fator genético que a gente não desconsidera, mas esse fator do entorno nosso e o modo como isso nos afeta acaba decidindo também quem nós somos e também como a nossa saúde está. Ainda é possível dizer sobre Marco Aurélio que algumas interpretações dizem que nós podemos compreender o estoicismo de dois modos. Ou você pode ser e querer entender a filosofia estoica no sentido de eu quero estudar a filosofia estoica, quero compreender a filosofia estoica, quero escrever alguma coisa no sentido de uma filosofia estoica, e aí seria um filósofo estoico. Ou
àqueles que propriamente são estoicos, ou seja, que praticam o estoicismo, né, a partir da filosofia estoica. Veja, nós, obviamente, podemos ser estoicos sem ser filósofos estoicos, mas, né, é impossível a gente ser estoico sem entender a filosofia estoica. Então, essa relação, ela é muito importante. Também nós podemos entender a filosofia estoica sem aplicar o estoicismo, simplesmente por uma questão de compreender o estoicismo como uma escola da filosofia. E aí nós saímos daquele entendimento que eu mencionei anteriormente, de entender a filosofia como uma arte de vida, e vamos para entender a filosofia como, né, história da filosofia ou história conceitual, né? Então, também não há nenhum problema nisso. Mas aqui, alguns intérpretes dizem que o Marco Aurélio, ele seria muito mais um estoico, né, propriamente dito, do que propriamente um filósofo estoico. Bom, eu acredito sim, no meu íntimo, se você também tiver a oportunidade de ler a obra ou acompanhar aqui comigo a obra do Marco Aurélio, você vai entender que o que ele propõe, por mais que seja aqui nas meditações algo muito íntimo, algo que ele está lá no seu momento mais interior, pensando e repensando, até para se colocar toda a sua prática no dia a dia, ele está, de certo modo, fazendo uma filosofia para que nós possamos entender melhor o que um estoico faz. Então, nós podemos também ter a liberdade de entender a obra de Marco Aurélio como pertencente a este, vamos dizer assim, a essa gama de conteúdo da filosofia estoica. Então, eu não vejo nenhum problema de compreender assim. Embora isso seja mais uma discussão quase academicista, né, no sentido como nós podemos entender isso, porque no fundo não interfere em nada a maravilhosa obra que é a Meditações, mas é interessante também a gente ter essa noção de como é vista esta obra, né? E aqui dentro desta obra, por exemplo, nós vamos ver que parece às vezes que falando o estoicismo está desvinculado desse academicismo, né? Essa questão de ver um mundo muito longe do mundo aqui, o que poderia ser bastante um empirismo, né? Talvez aí um pragmatismo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não está negando, e o estoicismo não nega, por exemplo, o culto aos deuses ou o culto a um deus. Veja, a filosofia estoica, ou ser um estoico, não é fundamentalmente uma fórmula, mas é um modo como a gente vive. Então, ele nos atinge de um modo muito específico, de acordo com a vivência que nós temos. O estoicismo também não é, vamos dizer assim, uma religião dogmática. Ele oferece essas diretrizes que são abertas e que nós, né, pressupondo aqui uma boa deliberação nossa, ou seja, um processo de pensar, um processo de entender bem quem nós somos, a realidade em que nós estamos, e aí sim deliberar bem a partir do que o estoicismo nos propõe. A partir das virtudes estoicas, por exemplo, da temperança, né? O que é a temperança? Temperança, né, é saber moderar, é saber, até em alguns lugares você vai encontrar a ideia de temperança, às vezes de moderação, mas no fim ela quer dizer o quê? Moderação, de fato, estar bem temperado, ou seja, aqui talvez podemos até lembrar um pouquinho de Aristóteles, no sentido de que o meio termo aqui é o caminho a ser seguido, né? E o meio termo, ele não é um ponto fixo, né? Depende da situação, às vezes ele está mais para um lado, às vezes ele está mais para o outro, porque depende da situação, ele exige um pouco mais de um lado, um pouco menos de outro. Por isso que a deliberação, né, essa ideia de uma razão prática que se coloca no mundo, que entende o mundo, que sabe quem nós somos, que sabe, entende as relações que nós temos, que entende quem nós somos na sociedade, ela é fundamental também para que nós possamos ter aí um bom desempenho, vamos dizer assim, embora ninguém esteja nos avaliando aqui para ser estoico, mas que nós conseguimos
naturalizar uma vivência histórica, né? É algo que nós temos de fato que praticar, ou seja, ter um pouco de, por exemplo, como uma característica, né? Ter a paciência, né? Que é algo que o mundo de hoje carece bastante, né? Eu tenho, para expressar algo nesse tipo e compartilhar com você, eu tenho, eu tenho um zunido no meu ouvido há no mínimo uns 4 anos, assim, né? É um ouvido. Sabe quando tu vai num show, assim, quando tu vai deitar depois desse show, o som tava muito alto e a orelha fica zunindo? Então, a minha orelha fica assim diariamente, né? A minha orelha esquerda. E quando eu deito, né, à noite, isso fica muito, muito forte, né? Porque aparece. Então, eu tento fazer uma prática para não me incomodar com isso, embora eu já tenha visitado inúmeros médicos, né, já medicação, ainda não sabem o que eu tenho no ouvido, mas eu ouço muito bem, o meu ouvido é muito bom, né, só tenho esse zunido, mas ele incomoda quando eu vou dormir, quando tem silêncio, sobretudo, né, porque ele aparece. Então, eu tento praticar uma técnica, né, por isso que o estoicismo pode também ser visto aqui como a gente pode pensar em alguns exercícios para essa prática histórica. E eu uso a prática, o exercício da respiração, por exemplo, né? Para tentar acalmar, né? Porque a raiva ela já começa, né, a deixar o nosso rosto vermelho, o coração acelerado, o batimento alto, e isso começa a fazer com que a respiração a gente fique mais ofegante, a gente não respira bem, não inspira bem, e eu tenho feito isso e tem funcionado, né? A gente começa a acalmar, começa a tirar a mente daquele local onde está me incomodando e tento levar minha mente para outro local até que eu durmo. E tem funcionado comigo isso. Eu sei que isso é uma questão muito particular minha, mas muita gente tem algo que incomoda em algum momento. E o estoico ele tenta encontrar uma solução, não tentando culpar ou encontrar um culpado, que é muito comum também a gente fazer isso, né? Ou, sobretudo, perguntar por que comigo tem que acontecer isso, né? Se de fato eu nem uso muito fone de ouvido, eu nem vou em muito show, por que comigo teve que acontecer isso? Né? Então, essa questão de entender que nós não somos, deve ter muitas outras pessoas que têm isso também, que nós não somos únicos, não fomos escolhidos, nem somos amaldiçoados por ter determinadas condições nesse sentido que nos aflige, né? Mas, então aqui o estoicismo tenta lidar com isso. Eu falei a outra vez também que o estoicismo também não é conformismo, né, gente? No sentido que a gente tem que se conformar com quem nós somos, onde nós estamos, a situação e tal. Mas é saber lidar com as situações, né? Bom, então, nesta obra, né, nas meditações, Marco Aurélio vai nos dizer, então, 3 modos, vamos dizer assim, que a gente poderia sintetizar, de como ter uma vida estoica, ou ter uma vida que possa ser boa. Uma delas, por exemplo, lembra muito bem, que é seguir as virtudes. Isso significa que a gente tem que ter essa moderação, né? Ser justo, ser temperado, ser moderado, ser sábio, saber ponderar, saber trabalhar com a dor, com o sofrimento, com a emoção, com as compulsões, com nossa ansiedade, quando é possível, certo? Então esse, vamos dizer assim, é o primeiro norte que Marco Aurélio vai nos trazer nessa sua autorreflexão. Embora a reflexão já seja algo muito próprio, né? Mas a autorreflexão aqui para reforçar que é algo que ele está fazendo no seu íntimo e nós temos acesso a isso graças a essa obra, né? Então, esse primeiro momento é pensar que nós temos seguir esse meio termo em relação a todas essas coisas que nos aparecem durante o dia a dia. Outro norte que nós podemos ver aqui e que longe de ser, né, uma visão que não valoriza os deuses ou Deus, aqui uma ideia sempre de ter essa abertura da janela da religiosidade.
certo? Muito mais, essa é uma discussão que eu gosto de fazer, né, sobre teodiceia, né, Deus, diceia, né, justiça, que é justiça divina. Já fiz muitas vezes isso em sala de aula, sobre como seria possível, vou fazer só esse parênteses, né, seria possível, por exemplo, conciliar o Deus e o mal no mundo, né. Esse não é um problema que o estoico tem, né, eles não estão fazendo uma teodiceia, eles não estão negando Deus, e eles estão dizendo simplesmente que deve-se a crer numa divindade, ter crer, e se te faz bem, você deve crer, certo? No sentido de ter essa janela da religiosidade aberta. Não está mandando a gente crer em um determinado Deus. Está pedindo que haja essa abertura da religiosidade para esta abertura da transcendência. E que se isso faz bem para você, você deve crer, né? Eu, por exemplo, né, tenho inúmeros argumentos contra a existência de Deus na filosofia. E eu acabo sempre mostrando todos os argumentos possíveis, mas mesmo assim há em mim uma abertura à religiosidade, por mais uma racional que eu seja nas minhas análises sobre a existência de Deus e do mal, por exemplo, no mundo, né? Então isso é uma questão em relação a mim mesmo, né? O que me faz bem crer, certo? E outro norte, se nós queremos entender assim, que tem a ver também com a questão da religiosidade, se assim você quiser fazer essa conexão, é sempre, né, as nossas ações, elas são ações, claro, para nos fazer ter uma vida boa e uma vida melhor conosco mesmo, mas não só conosco mesmo. Uma das grandes verdades que a filosofia antiga nos mostra é que ninguém consegue ser feliz sozinho. E quando nós agimos, então, com esses princípios estoicos, com todas as suas virtudes e as características que nos faz sermos estoicos, nós temos que pensar na comunidade e no entorno que nós estamos. Em pensar não só num agir que é voltado para si mesmo, como egoísmo, e aqui o egoísmo no sentido ruim do termo, tá? Porque egoísmo não é uma questão por si só ruim, mas estou dizendo assim, olhar só para si como se os demais não importassem. Todos, da sua perspectiva ou da nossa própria perspectiva, vamos dizer assim, eu me acho importante. Mas um estoico também entende que cada uma das pessoas se entendem também como sendo importantes. Então, há aqui também essa exortação no sentido de que nós precisamos exercer as virtudes, crer nessa divindade e viver bem com os demais. Isso permite que nós tenhamos uma vida boa, nos diferentes nichos de atuações que nós estamos, nos diferentes nichos vamos dizer assim, onde nós trabalhamos, onde nós convivemos com a nossa família, que às vezes vão demandar diferentes características nossas, diferentes virtudes nossas. Ninguém pode ser o mesmo que trabalha, o mesmo que pai. Nós temos essa maleabilidade de comportamento de acordo com os locais onde nós estamos. Então, quando eu vou trabalhar na faculdade, eu tenho determinadas virtudes que eu devo exercer. Quando estou em casa, por exemplo, e estou com meu filho, eu tenho outras coisas que eu tenho que exercer, outras virtudes que eu tenho que exercer. Por exemplo, para quem é pai, a virtude da paciência é uma virtude que a gente precisa muito exercer, né? Então, isso faz sentido para quem convive com outras pessoas. A paciência é uma virtude muito importante aqui, porque ela faz parte e entende que as outras pessoas não são iguais igual a nós, e que elas não têm que adivinhar o que a gente quer, no sentido de que elas têm que adivinhar o que eu quero, o que eu não quero, eu preciso dizer. Então, a comunicação também é sempre um passo muito importante. E o Marco Aurélio, esse cara que está lá, né, a 121 depois de Cristo, nos traz inúmeras reflexões sobre como nós devemos estar para viver bem ou viver melhor ainda, né, se a gente já entende que está vivendo bem,
em sociedade, viver bem consigo mesmo, entender melhor a nossa relação com a frustração, com o mundo, com as pessoas. Então, o estoicismo tem essa alegria de entender e essa simplicidade de entender a vida, certo? Se inscreva aí no canal, se ainda não se inscreveu, e vou trazer mais conteúdo para vocês sobre Marco Aurélio.